será fácil receber a paz, esquecendo toda a dor. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Quando compreendermos que em Cristo há poder, novas criaturas poderemos todos ser. Confiando em sua graça e vivendo pela fé, grande alegria brotará, o amor vai renascer. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. E bênçãos levar para todos meus irmãos. Feliz sábado! Sejam todos bem-vindos a mais um culto para abençoar a sua vida espiritual. Que bom nós estarmos juntos em mais um santo sábado para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Depois de uma semana de correrias, de lutas, agora Deus nos concede essa oportunidade de estarmos offline das coisas deste mundo, centralizarmos as nossas mentes no nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus possa estar com você, abençoando a sua vida, a vida da sua família, para que este culto possa ser uma bênção. Para a nossa reflexão e oração, eu quero meditar com você em Provérbios, capítulo 31, verso 30. Diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento eu vou me ajoelhar. Você também pode se ajoelhar onde quer que você esteja e vamos falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Salvador Jesus, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pelo teu grande amor para conosco, por haveres enviado o teu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Queremos te pedir que o Senhor possa estar conosco durante estes momentos, que possamos receber as ricas bênçãos dos céus e os nossos corações sejam transformados pela tua graça. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bendita, que gloriosa luz, a minha alma vem encher. É
inafável e celeste paz, dom gracioso só de Deus, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus, esperança, vida e salvação, há de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, esse dom do Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa dos céus, concedida lá dos altos céus. Só crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus. Que belo hino que nós ouvimos, dando abertura ao nosso culto de hoje, desejando que o Espírito Santo possa estar abençoando ricamente a sua vida, a vida da sua família. É o momento também de nós compartilharmos o Evangelho com tantas pessoas que ainda não conhecem. Tantas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, não conhecem o Salvador e que precisam ser amparadas com a graça de Deus. Então compartilhe, copie o link deste culto, envie para os seus amigos, para as suas listas de transmissão do WhatsApp, para que mais vidas sejam impactadas com a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também não se esqueça de dar o seu like. O seu like é muito importante para a gente, porque quanto mais likes a gente recebe, mais longe a gente consegue chegar. Também quero cumprimentar os nossos queridos ouvintes da rádio renovafm.org, que também estão nos acompanhando neste momento, para que recebam também as ricas bênçãos de Deus e também compartilhem o link da nossa rádio, para que mais vidas também sejam abençoadas, mais vidas sejam impactadas com a mensagem de salvação, com a mensagem da palavra de Deus. Amém. Queridos, nós chegamos a um momento muito importante do nosso culto, que é o estudo da nossa lição. Na verdade, a gente estuda a lição durante a semana e nós vamos apenas recapitular a lição que nós já estudamos durante a semana. Hoje, o tema da nossa lição é "Nem eu também te condeno". O que é uma condenação? É uma sentença que alguém recebe por uma infração cometida. Se uma pessoa comete uma irregularidade, ela é condenada. Então, qualquer coisa que nós façamos que infringe uma lei, nós seremos condenados por essa lei. O nosso texto reflexivo está em João capítulo 8, verso 11, que diz assim: "Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais". No livro Desejado de Todas as Nações, a escritora Ellen White, ela diz assim: "O amor cristão é lento para censurar, rápido para notar o arrependimento, pronto para perdoar,
encorajar, conduzir o errante no caminho da santidade e mantê-lo nele. O nosso primeiro tópico vem falando sobre uma armadilha para Jesus. Jesus estava ensinando a palavra de Deus no templo. De repente, os fariseus, os sacerdotes, trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. E aqueles homens chegaram para Jesus e falaram: olha, Senhor, esta mulher, ela foi pega em flagrante. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Qual é a sua opinião? Queridos, aqueles homens com todo fervor, eles acusavam aquela mulher de haver transgredido o 7º mandamento. O comentário aqui do livro Desejado diz: um grupo de escribas e fariseus logo interromperam o discurso de Cristo. Eles se aproximaram arrastando uma mulher apavorada, a quem com vozes duras e cheias de fervor acusavam de ter violado o 7º mandamento. Aquela mulher foi pega como uma bandida. E ela foi pega em flagrante mesmo. Mais para frente a gente vai entender o propósito disso. Queridos, estes homens, eles estavam fingindo um grande respeito à lei. Mas será que eles eram tão certinhos assim? Existem muitas pessoas que se apegam a estatutos, a regras, a leis. Sempre estão prontos para querer seguir todos os protocolos certinho. Mas a pergunta é: será que são tão certinhos assim? Existem pessoas que, quando a sua vontade não é feita, eles usam meios ilícitos para conseguir o que elas querem, ou seja, sempre tem que ganhar. Não importa o preço nem a forma. Mas, queridos, qual era a intenção daqueles homens? Aqui diz assim: se Jesus absolvesse a mulher, poderiam acusá-lo de desprezar a lei de Moisés. Se a declarasse digna de morte, poderiam denunciá-la aos romanos como alguém que estava assumindo uma autoridade que pertencia apenas a eles. Ou seja, não importava a resposta de Cristo. De uma maneira ou de outra, eles iriam tentar condená-lo, porque a intenção deles era fazer uma armadilha contra Jesus. O segundo tópico vem falando sobre Jesus revela o quadro real. Como é que Jesus reagiu a essa insinuação? A Bíblia nos diz que Jesus abaixou e começou a escrever algumas coisas na terra. Aqui diz que Jesus olhou por um momento para a cena. A vítima tremendo em sua vergonha. Os líderes de rosto impassível, desprovidos até mesmo de piedade humana,
seu temperamento e mentalidade de pureza imaculada recuaram diante do espetáculo. Ele sabia muito bem com que objetivo lhe haviam trazido esse caso. Lia o coração e conhecia o caráter e a história de vida de cada pessoa ali presente. Esses falsos guardiões da justiça haviam induzido a vítima ao pecado para que pudessem preparar uma armadilha para Jesus. Sem dar sinal de que tinha ouvido a pergunta, ele se inclinou, fixando o olhar no chão, e começou a escrever na poeira. Queridos, aqueles homens levaram aquela mulher ao pecado. Mas o objetivo deles era incriminar Jesus. Vem a grande pergunta. A mulher foi condenada, mas ela não praticou o pecado sozinho. E o homem que praticou o pecado com ela desapareceu. E alguns daqueles que estavam ali já tinham caído com aquela mulher. E os homens insistindo com Jesus, Jesus agora começou a escrever os pecados de um por um. E a Bíblia diz que os acusadores foram derrotados. Saíram entre os mais velhos e os mais novos. Jesus disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém conseguiu atirar a pedra. Porque Jesus havia escrito que vários deles haviam feito a mesma coisa. Eles tinham capa de crente, mas não tinham uma experiência com o Senhor. O que nós devemos aprender das palavras de Jesus aos acusadores? Jesus, em Lucas 6,42, diz que primeiro a gente tem que tirar a trave do nosso olho para depois querer corrigir o nosso irmão. Não julgueis, disse Jesus. O poder do juízo cabe somente a Deus. E primeiro temos que reformar a nossa vida, para depois reformar a vida dos outros. Terceiro tópico, um ato inesperado. Ficou Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher estava tentando se esconder de Jesus. Jesus falou assim: eu também não te condeno. Vai em paz, mas tem uma coisa: não faça de novo. Não peques mais. Aquela mulher se joga aos pés de Jesus em prantos, em gratidão, se arrepende e se torna uma nova pessoa em Cristo Jesus. Queridos, esses são os efeitos da graça salvadora de Jesus. Aqui diz assim: Jesus conhece as circunstâncias de cada um. Quanto mais culpada a pessoa, mais ela precisa do Salvador. Sua compaixão divina age de modo especial por aquele que se envolveu mais desesperadamente nas armadilhas do inimigo. Por isso ele assinou com o próprio sangue a carta de libertação da raça humana. Quanto maior o pecado, maior o perdão. O quarto tópico, conforto derramado ao redor. Aqui vem falando sobre a nossa relação com as outras pessoas, como é que deve ser. O apóstolo Paulo disse assim:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, é isso que nós precisamos fazer. Jesus foi o ministério da consolação. Devemos levar palavras de esperança aos errantes, palavras de conforto, palavras que aproximem as pessoas do Salvador. A pergunta B. Descreva a esperança e o privilégio únicos que temos ao seguir os passos de Cristo. Qual é a esperança e os privilégios? Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou somos consolados para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos ser participantes das aflições do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, existe uma qualidade necessária para os crentes que acreditam na tríplice mensagem angélica. E esse ingrediente está em 1 Coríntios 13, é o amor. O amor é necessário para fortalecer a nossa fé, para nos dar esperança e para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Vamos aqui para o nosso último tópico: compassiva restauração. Aqui vem falando como vai ser a reação dos crentes quando vemos uma alma em erro. Aqui diz: tenha em mente que a obra de restauração deve ser nossa responsabilidade. Se você vê uma alma em erro, uma alma no pecado, você não deve afundá-la mais no pecado. Mas você deve mostrar um caminho de esperança, um caminho de vitória, e aproximar aquela alma de Jesus. Que o Senhor Jesus nos dê a sua graça. E assim como Jesus não condenou aquela mulher, nós também não condenemos o nosso semelhante. Amém. Queridos, chegamos a um momento muito especial do nosso culto, que é o momento da gratidão, onde vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido, pela vida, pela paz, pela salvação, especialmente por haver enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E você pode ajudar esta obra. Eu posso ajudar esta obra através das nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas primícias, para que a obra de Deus ela possa crescer e possa chegar cada vez mais longe. Vai aparecer um QR Code aí no seu vídeo, na sua tela, e também a chave Pix. Você escolhe a melhor maneira de doar ao Senhor. Vamos ouvir um hino. Qual música, produção? Vamos ouvir o hino do Inário Louvores ao Rei Ofertório, enquanto você doa sua oferta ao Senhor.
Agradecemos a todos que doaram, que Deus possa retribuir em bênção sem medida. Amém. Vamos ouvir neste momento, então, os minutos de saúde com o Dr. Felipe Félix, aprendendo a cuidar do nosso corpo, que é o santuário de Deus, hoje sobre os benefícios da alface. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre os benefícios do alface para a nossa saúde. Vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Felipe Félix, sou naturopata e nutricionista e hoje estou aqui com um alimento funcional, um alimento que é extremamente saudável, que é o alface. Quem não consome alface, né, gente? Está na mesa do brasileiro, alface com tomate, saladinha básica, mas de fato o alface é extremamente saudável. Ele é de origem asiática, também europeia, foi através dos portugueses que a Lactuca sativa chegou até nós. Esse é o nome científico do alface, especificamente Cristóvão Colombo. Ele trouxe essa verdura para a América no século XVI. Em todo o mundo existe mais de 3.000 espécies de alface. São diferentes pelo seu formato, pela cor, pelo paladar, pela textura. E é uma excelente verdura, né? Dentre as várias espécies, a romana é a mais nutritiva. Na maior parte das vezes é consumida o alface em saladas, sozinha ou acompanhado de outras verduras ou vegetais, e participa também como ingrediente em lanches, sanduíches, podendo ser adicionado até em sopas e outros pratos quentes. Quando preparada em forma de suco, aí você tem uma concentração do seu princípio ativo, né? Na sua composição tem uma substância levemente calmante chamada lactucina e o ácido fólico, que é a vitamina B9. Além disso, o ácido fólico faz muito bem para o sistema nervoso. Além disso, o alface também é rico em ferro, fósforo, contém potássio, manganês, cálcio, magnésio, zinco, cobre, sódio, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K e a B1 e a B2 também, né? Um pouquinho da B3, B5, B6 são as vitaminas do complexo B. Contém também carboidratos e fibras, gente. Todas as folhas contêm muitas fibras e até um pouquinho de proteínas, além das vitaminas A, os carotenoides, que são luteína e zeaxantina, que fazem muito bem para os olhos. Para você ter uma noção, um alimento de baixíssima caloria, em 100 gramas de alface, você tem apenas 15 calorias e as folhas são constituídas em grande parte, né, na maior parte, por água. Né? A água nas frutas e nos vegetais está na maior proporção. E água alcalina, mais natural. O alface é indicado para gestantes, para pessoas com anemia, porque ele aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, também para a saúde dos olhos, para a pele, para facilitar o desempenho de todo o sistema cardiovascular e também a qualidade do sono. Como eu disse, tem lá lactulina, um calmante especial e vai ajudar a melhorar as funções cognitivas. Só tome cuidado porque comer alface demais pode retardar um pouco o metabolismo, deixar o metabolismo um pouco mais lento. Pessoas que têm a digestão lenta já têm que ter um pouco mais de cautela com o uso do alface. É preferível, nestes casos, o alface ou a alface americana, ok? Lembrando que para armazenar o alface, o local mais apropriado é a geladeira, deve sempre ser armazenada em um recipiente com tampa ou um saquinho de plástico, com a durabilidade de 3 a 5 dias. Se lavar as folhas, seque bem antes de armazenar, que você aumenta a durabilidade. Para eliminar os micro-organismos, lave as folhas em água corrente, mantenha ali por 30 minutos em uma solução preparada com hipoclorito de sódio ou mesmo com água e vinagre de maçã natural, água e limão, por exemplo, tá? Em seguida você lava as folhas com água filtrada e aí você pode utilizar. Entre as indicações terapêuticas, nós temos epilepsia, ansiedade, angústia, irritação, hipocondria, né? A pessoa que está sempre aficionada por tomar medicamento. E você pode tomar o suco fresco das folhas e dos talos do alface para quadros de insônia, por exemplo. Nós já ensinamos aqui no canal, inclusive, tá? Você toma um copo do suco ou do chá 2 a 3 vezes ao dia. Também se utiliza em quadros de gripe, reumatismo, tosse
e nervosismo. Você pode até usar o suco mesmo do alface, ok? E ele pode ser utilizado também como anafrodisíaco, que é contra os impulsos sexuais excessivos, para diminuir um pouco a libido, uma situação que esteja de forma excessiva, tá? Aí você ingere um pouco do suco do talo, no mínimo 3 copos ao dia. Olha só, você nem imaginava, né, quantos benefícios nós temos com o consumo do alface, do suco e do chá, que muitas pessoas não sabem que pode fazer, principalmente do talo, como eu disse aí. Tem uma resposta ótima para melhorar a sua saúde, gente. Vamos consumir, vamos utilizar, sempre diversificando. Alface crespa, alface lisa, alface americana, alface roxa. Vamos diversificar, até a romana que vocês viram aí hoje, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu like, seu joinha pra gente aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos promover saúde. Lembre-se que Deus te ama, quer que você tenha saúde, que você viva mais e melhor. Esse é o nosso desejo também. Até o próximo vídeo. Agradecemos ao Dr. Felipe Félix por tão importantes dicas para que nós possamos cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde. Vamos então, chegamos ao momento todo especial, onde nós vamos estudar a Palavra de Deus. E nesta manhã nós iremos falar sobre o tema que vai aparecer agora para você: casamento edificado na rocha. O que é um casamento? O casamento é comparado a uma construção. Numa construção, você precisa fazer um projeto, você precisa criar as bases para um casamento duradouro. Se você não criar as bases, você vai ter problemas lá na frente. Jesus falou algo muito importante que serve como aplicação para a conservação do casamento. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Queridos, vocês perceberam que um casamento pode estar edificado nesses dois contextos apresentados por Jesus? Um casamento pode estar edificado na rocha, que é Cristo, ou o casamento pode estar edificado na areia. E eu quero te fazer uma pergunta: como construir uma casa na areia? Como você vê nessa ilustração que está aparecendo, você vê aí um casal tentando resolver os seus problemas. E eles estão usando um método para resolver o problema. Qual que é o método? Ver quem fala mais alto, quem é o mais forte, quem grita mais. Esse é um casamento edificado na areia. Então, muitos tentam resolver os seus conflitos dessa maneira. Quando não existe o diálogo, quando não existe a harmonia, quando não existe o entrosamento, o entendimento, o casamento não é fácil.
Porque Deus pega duas pessoas completamente diferentes e as coloca dentro do mesmo espaço. Cada um trouxe da sua família costumes bons e costumes ruins. Cada um foi educado de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. E a gente traz isso para o nosso casamento. E agora no casamento a gente precisa trabalhar isso. Construí-lo na rocha ou na areia. Existe algo que está acabando com os casamentos. Se chama vazamentos do círculo familiar. Deus fez uma cerca, um círculo, dentro de cada família. E ninguém pode invadir esse círculo, nem a igreja, porque esse círculo é sagrado. E quando você permite que alguém viole esse círculo, você está abrindo as portas para terceiros invadirem o seu casamento. A inspiração nos diz assim: em torno de cada família existe um círculo sagrado que deve ser mantido inviolável. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Nem o marido nem a esposa permitam que outro partilhe das confidências que somente a eles pertencem. Queridos, sabe por que tem tido tantos casamentos fracassados? Porque os cônjuges começam a contar os problemas do seu casamento para terceiros. Eu conheci alguém que aparentemente tinha um bom casamento. E essa pessoa contava para sua melhor amiga como era o seu marido. Que era um homem muito bom, muito honesto, muito trabalhador. E essa amiga estava sozinha, numa situação vulnerável, e ouvindo que o marido daquela mulher era um bom homem, atencioso, comprometido, devagarzinho foi entrando dentro do círculo. E dali uns tempos estourou a bomba. A melhor amiga daquela pessoa ficou com o seu marido. Sabe por quê? Porque o círculo sagrado que é inviolável foi violado. Você, marido, você, esposa, não permita que ninguém viole esse círculo sagrado. Jesus, quando pregou o Sermão da Montanha, ele também trouxe algumas mensagens muito importantes para a família, para o casamento. E Jesus, ele disse assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, para Deus, quando você olha para a mulher do seu próximo e diz: ah, eu queria que essa mulher fosse minha. Ou uma mulher olha para o marido de outra pessoa e diz assim: eu gostaria que este homem fosse, era meu. A Bíblia diz que já adulterou. É claro que
o pecado no pensamento, Deus julga da mesma forma, mas as consequências são diferentes. O pecado consumado traz consequências maiores. Mas Deus julga a cobiça com a ação da mesma forma. Porém, queridos, o amor de Cristo é que une o casal. Primeiro, o amor de Cristo precisa estar dentro da família. Nos Estados Unidos, de a cada 10 casamentos, 7 terminam em separação. E eu acredito que no Brasil a realidade não seja diferente. Mas vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou aqui pegar a minha Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias nas cartas paulinas. 1 Coríntios, capítulo 13. O capítulo do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 1. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então diz, mesmo que eu falasse, mas não tivesse amor, nada resolvido. Verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Verso 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, o amor é o que sustenta um casamento duradouro. Aqui diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Aqui fala que o amor, eu quero me prender essa parte, não suspeita mal. Queridos, o ciúme é uma erva daninha que estraga o casamento. Muitas pessoas dizem assim, eu não tenho ciúme, eu tenho cuidado. Já ouviram gente falar isso? Não. Eu conheci um irmão que ele não deixava a esposa baixar o vidro do carro no sinal, porque quem parasse do lado ia ficar olhando para ela. Ou seja, é um ciúme doentio, doença. Isso acaba com o relacionamento. Se você, minha irmã, tem um marido ciumento, corta o mal pela raiz. E se você, irmão, tem uma mulher ciumenta, corta o mal pela raiz. É uma erva do diabo. Não permita que isso aconteça no seu relacionamento. Então aqui diz que o amor não suspeita mal. Sabe o que é ciúme?
O ciúme se resume em uma palavra, em duas palavras: falta de confiança. Isso é ciúme. Aqui diz o verso 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitas pessoas pensam que serão eternamente jovens. Quando eu casei, eu tinha 26 anos, minha esposa tinha 19 anos. Mas os anos vão passando. Os cabelos vão caindo. As rugas devagarzinho vão chegando. E você vai envelhecer. Você não vai ficar com porte de príncipe para sempre. Mas o amor suporta a mudança dos ciclos da vida. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Se vem uma doença, uma enfermidade, o amor sofre. Verso 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Queridos, o nosso sábio Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ou seja, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Será que todas as escolhas se encaixam com este texto? Deus fez o homem para ajudar a mulher, e a mulher para ajudar o homem. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, uma vez estava na estrada da Pensilvânia, e ele riu da sua esposa porque ela tinha namorado um mecânico antes de conhecê-lo. Aí ele disse: se eu não tivesse me casado com você, você seria esposa de um mecânico. Ela olhou para ele e disse assim: não. Se eu tivesse me casado com aquele mecânico, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Ela deu uma lição no marido. Por quê? Porque ao lado de um homem, de um grande homem, existe uma grande mulher. A inspiração diz assim: embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abriga o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que seu princípio. O calor da verdadeira amizade e o amor que liga o coração a coração é o antigozo das alegrias do céu. Então aqui diz que devemos voltar às primeiras atenções. Na época de namoro, era eu te amo para cá, eu te amo para lá, cartinha para cá. Na minha época, hoje é tudo via WhatsApp, né? Manda lá os
os GIFs, né? Como que se diz? Manda as mensagenzinhas de amor. E eu quero ler para vocês Lar Adventista 344, que diz assim: uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país, mas não divorciada à vista de Deus de acordo com a lei mais alta. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia continuam como marido e esposa segundo as leis de Deus. E vem a grande pergunta: seu casamento está edificado na rocha ou na areia? Querido irmão, querida irmã, que Deus te dê a sua graça neste sábado. Que possamos construir o nosso lar, as nossas bases, na rocha que é Jesus Cristo. É meu desejo, a minha oração. Amém. Neste momento eu vou me ajoelhar e vamos orar por todos os nossos pedidos de oração no chat. Vamos entregar todos esses pedidos nas mãos do Senhor. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pela tua proteção, pelo teu cuidado, por haveres enviado o teu único Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Queremos te pedir que o Senhor possa estar conosco, dando-nos o poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a confiar nas maravilhosas promessas do Senhor e em breve herdarmos aquele reino que é a nossa esperança. Dá-nos o poder do Espírito Santo. Abençoe as famílias, os casais, para que possam edificar as suas vidas na rocha. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oh, triste, aflito coração. Há muito tempo um homem aqui viveu, e sendo compassivo, tinha um amor no olhar. Fez tudo diferente, novo, quebrando tradições. Assim a muitos desagradou. Cristo deixou um lindo modo de enxergar o outro. Cristo quebrou as regras que nos afastavam como irmãos. Vindo ao mundo me mostrou como devo agir se realmente sou cristão, fazendo a diferença aos que aqui estão, acima de tudo a mim. Se fez igual, então me dirijo a Deus, chamando Pai, e parte terei no céu com Deus.
Esse mesmo homem também é Deus. Deixou um grande exemplo, vou te contar. Não tinha endereço certo, de todos sendo irmão. A sua crença era o amor. Cristo deixou um lindo modo de enxergar o outro. Cristo quebrou as regras que nos afastavam como irmãos. Vindo ao mundo me mostrou como devo agir se realmente sou cristão, fazendo a diferença aos que aqui estão. Acima de tudo a mim se fez igual, então me dirijo a Deus, chamando Pai, e parte terei no céu com Deus. Cristo deixou um lindo modo de enxergar o outro. Cristo quebrou as regras que nos afastavam como irmãos. Vindo ao mundo me mostrou como devo agir se realmente sou cristão, fazendo a diferença aos que aqui estão. Acima de tudo a mim se fez igual, então me dirijo a Deus, chamando Pai, e parte terei no céu com Deus, com Deus. E pede apenas que possamos fazer igual, vivendo a verdadeira religião, que é o amor, que é o amor. Amém. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Deus abençoe a todos. Esperamos você amanhã, domingo, com o nosso querido irmão Micael Melo, em mais um culto evangelístico. Na segunda-feira, às 20 horas, eu vou estar com vocês no bate-papo interativo, no site radiorenovafm.org, às 19 horas no horário local, 20 horas no horário de Brasília. Deus abençoe todos. Até breve.